Recording in progress. Peraí. Tem alguém aí. Vamos ver aqui. Gente. Não, aqui não. Não, tem não. Carmen, Fernanda, Alberto, está todo mundo desligado. É aqui. Boa tarde, meus amigos, boa tarde, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 8 de julho de 2024. Nesse horário, nós estudamos essa obra, Recordações da Mediunidade, de Ivone do Amaral Pereira. Nesse momento, né? Estamos aqui reunidos, vamos começar a estudar essa obra. Nós estamos estudando o capítulo Reminiscências de Vidas Passadas. Já estamos bastante adiantados nesse capítulo, né? Bastante adiantado mesmo. Então, mas antes de nós iniciarmos, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, a Jesus, nosso mestre, ao Pai amado, nosso Criador, agradecendo todas as bênçãos que o Senhor nos concede na nossa caminhada, agradecendo ao médico Jesus, o médico das almas, que tem nos tratado ao longo de várias reencarnações, e aos nossos benfeitores e amigos, que estão sempre ao nosso lado, nos trazendo aquelas inspirações, né? Mexendo lá com as nossas intuições, para que a gente possa relembrar as orientações que eles nos dão. Que a tua paz, Senhor, esteja sempre junto a nós e te pedimos, como sempre lhe pedimos, que abençoe, tenha misericórdia daqueles nossos irmãos que, no momento, estão passando por muitas dores, muitos sofrimentos, por situações muito difíceis, não importa se encarnados ou desencarnados. Então, que esses nossos irmãos em humanidade, onde quer que estejam, possam receber o amparo do teu amor, da tua compaixão, Senhor. Então, vamos iniciar o nosso estudo lendo esse parágrafo, né, da Ivone de Amaral Pereira. Eu vou ler um pedacinho, sempre do parágrafo anterior, onde nós paramos. Ela diz assim: apesar de meu pai se ter convertido à crença espírita antes mesmo do meu nascimento, e certamente porque ao meu espírito seria necessário que tais lembranças não fossem banidas da minha consciência, esse tratamento não foi tentado, tratamento espiritual na casa espírita. E eu tive de vencer a primeira infância, rudemente torturada por uma situação inteiramente anormal e dolorosa. Porque, apesar da família ser espírita, não levaram ela para a casa espírita quando ela era pequenininha, com 5, 6 anos, quando as questões espirituais começaram a aparecer, para ela fazer um tratamento espiritual, né? Mais tarde, atingindo os 9 anos, é que esse tratamento naturalmente se impôs, e com os tradicionais passes, terapêutica celeste, que balsamizou minhas amarguras de então, sobrevieram tréguas e consegui mais serenidade para a continuação da existência. Então, vamos iniciar agora onde nós paramos, né? Entretanto, o que ela vai trazer agora é muito importante. Entretanto, outra entidade igualmente dominava as minhas recordações durante a infância. Porque antes ela falou do Charles, que era aquele pai, né? Pai que ela se lembrava de outra vida. E agora vai surgir esse espírito, que ela chamava de Roberto, conforme explicações do capítulo anterior. Eu não poderia efetivamente esquecer, uma vez que sua presença em nossa casa era constante durante toda a minha infância e grande parte da juventude. Tal acontecimento aviventava estranhas impressões em meu ser. E se demorava a revê-lo, saudades muito vivas me pungiam o coração. Não raro perguntava por ele, a minha avó, pedindo-me que o mandasse chamar. Mas um sentimento indefinível se entrechocava em minha alma a respeito desse espírito, que eu sabia ser amigo e me amar com veemência. Então, ela sabia que Roberto era o espírito amigo, mas ela também sabia que ele a amava muito, tá? Muito. Aí ela diz aqui, né?
Eu julgava, então, um parente muito próximo, ao qual me sentia ligada e cuja companhia me era habitual. Grande e afetuosa atração me impelia para ele. Não obstante, detinha-me certo temor quando o via, e por algumas vezes me assustei com a sua presença. Temi-o e em gritos de pavor, procurando socorro nos braços de minha avó. Mais tarde, ele próprio corrigiu tais distúrbios de minha mente, afirmando que esse tempo nada mais era. Então, olha só, gente, tem alguém aí com o microfone aberto. O temor nada mais era, olha aqui que ele diz. Deixa eu ver. Nada mais era que reflexo consciencial do remorso pelo deslize praticado contra ele em passada existência. Quer dizer, ela sentia que esse espírito amava, mas, às vezes, quando ele aparecia, ela se assustava, apesar de saber que ele gostava dela. Por quê? Porque ela tinha na consciência registrado que lá no passado ela tinha feito muito mal a ele. E aí a consciência, né, o medo vinha. Então, ele tratou dela, mostrando para ela que esse terror, esse medo que ela tinha dele, nada mais era que reflexo consciencial do remorso pelo deslize praticado contra ele em passada existência. Mas que tal acontecimento se perdera no abismo do pretérito, que eu agora já não seria capaz de assim proceder, e por isso não assistiam razões para tanto me amesquinhar em sua presença, para tanto se diminuir, ficar com medo dele. Então, ele mostrou para ela, não precisa ficar com medo de mim. Você realmente me tratou, me fez mal no passado, mas hoje eu sei que você não seria capaz de agir da mesma forma, até porque ele também já tinha perdoado, né, pelas as coisas que ela tinha feito contra ele. Que, além do mais, ele deixou claro para ela, desde muito, ele me favorecera com perdão sincero. Ele já havia perdoado ela há muito tempo. Com o perdão sinceramente extraído do coração, e eu, arrependida, reencarnara. Quer dizer, no plano espiritual, antes da última reencarnação como Ivone, ele já tinha demonstrado que tinha perdoado Ivone, quer dizer, era outro nome que ela tinha, e que ela estava realmente arrependida. Então, ela veio para uma nova reencarnação, já tendo sido perdoada e já decidida a mudar a forma de ser, e arrependida dos crimes que ela cometera, né? Então, eu reencarnara decidida a reparar o erro do passado, a despeito de quaisquer sofrimentos e sacrifícios. Então, ela já estava, reencarnou, já sabendo, já tendo ela decidido que ela ia reparar todos os erros que ela cometeu, mesmo sabendo que, para isso, ela ia ter que sofrer muito nessa reencarnação atual, como Ivone do Amaral Pereira. Acrescentava que o longo passado de amor unia os nossos espíritos, quer dizer, Ivone e Roberto, né? Ivone e Roberto. Então, eles foram um casal, né? Apaixonado, mas que a tal da paixão que acabou em desgraça, né? Que unia os nossos espíritos. Deixa eu só, eu e minhas setinhas, né? Um passado de amor. Que unia os nossos espíritos através do tempo. Não foi só uma reencarnação que ela teve ao lado dele, foram várias. E que, portanto, laços espirituais indissolúveis igualmente nos uniriam para o futuro. Então, fica claro que no futuro, outras reencarnações, eles vão estar novamente juntos. E, de repente, lá no plano espiritual, que ela desencarnou em 1984, eles estão já trabalhando juntos, né? Tão perfeitas eram as suas aparições, a minha vidência, que certa vez, contando eu 5 anos, lembro-me de que, encostando casualmente o pulso num ferro de engomar, aqueles ferros né, de engomar, superaquecido, eu me queimei.
e daí resultou uma ferida muito dolorosa. 2 ou 3 dias depois de tal ocorrência, esse espírito, Roberto, apresentou-se-me sentado na cadeira da sala de visitas, onde frequentemente eu via em casa de minha avó. Chamou-me para junto dele, como habitualmente fazia, mas porque eu não o atendesse de imediato, estendeu a mão, segurou-me pelo pulso ferido. Ele segurou pelo pulso ferido, mas ele não prestou atenção que ela estava machucada, tá? Não foi de propósito, pelo pulso ferido, atraindo-me para ele. O contato da mão dele no pulso dela magoou-me horrivelmente, e eu me pus a chorar, explicando à minha avó o que se passava. No entanto, ninguém atinava, ninguém sabia com a identidade daquele Roberto, o moço de barbinha, a quem eu me referia, e a quem indicava como estando sentado na cadeira, pois não era visto por mais ninguém. Lembro-me ainda do pesar, quer dizer, da tristeza, do desapontamento, da fisionomia dele, né? Compreendendo que me magoaram com seu gesto afetuoso. Então, ele machucou ela sem querer. E porque eu me refugiasse junto à minha avó, que casualmente se encontrava de pé, no centro da sala, e procurasse esconder-me dele, encobrindo o rosto em suas saias, também ele, procurando distrair-me, escondia o próprio rosto entre as mãos, para me espionar de esguelha. Pus-me a rir, cobrindo e descobrindo o rosto, como brincando de esconde-esconde. Por sua vez, ele fazia o mesmo com as mãos, e dentro em pouco eu me via satisfeita, dirigindo-me sempre à cadeira que para outrem continuava vazia, para o pessoal da casa, né? Mas que para mim mostrava o ser mais amado pelo meu espírito em todos os tempos. Depois daquele outro, a quem eu reconhecia como pai, que era o Charles. Então, eram os dois que ela amava muito. O espírito Charles, que ela lembrava que tinha sido pai, e o Roberto, que foi o amor da vida dela, né? A constância dessa entidade a meu lado prolongou-se até a minha juventude. E se fora possível uma obsessão, partir de um espírito em boas condições, no caso Roberto, que já tinha uma condição moral boa, que ame em vez de odiar, houve obsessão dele sobre mim. Porque ele já era o espírito evoluído, mas ele não conseguia se desligar dela. Ele a buscava sempre. Então, de certa maneira, ele realizou uma obsessão sobre ela, porque desde a infância ele estava ali, sempre ali, entendeu? Regulando, observando, falando coisas para ela. Então, ela diz aqui, houve obsessão dele sobre mim. Era como um noivo, um esposo amante que morrera e não se conformava com a separação. Aos 12 anos, já eu produzia literatura profana sob seu controle mediúnico, repare. Ele tinha sido, parece que um poeta, um escritor, mas não era espírita. Então, na infância, ele sabia que ela era médium de psicografia, ele a influenciava e passava para ela romances que não eram literatura espírita, doutrinária. Por isso que ela fala literatura profana, literatura do mundo, romances, histórias, que não eram livros de literatura doutrinária, né? Só que ela não reencarnou para ficar publicando, né? Historinhas, romances. Aí, não foi para isso, né? Mas ela aos 12 anos, já mandava, através dela, literatura que ela chama profana, quer dizer, não doutrinária. Repare, esse literatura profana não quer dizer literatura de péssima qualidade, nada disso. É um livro como outro qualquer, entendeu? Não pode ser até um livro muito bom. Guerra e Paz é um livro maravilhoso, mas é chamado literatura profana porque não é religioso, não é doutrinário. Tá? É isso que ela está dizendo. Essa entidade, olha que ela diz aqui, o Roberto, né? Na verdade eu botei Charles, mas é Roberto. Essa entidade nunca produziu literatura doutrinária, embora me concedesse copiosa literatura profana. Então, volto a chamar a atenção para a palavra profana, porque tem gente que pode achar que é literatura de péssima qualidade, porque o nome profano, né? Quer dizer, literatura que não é religiosa, mas não quer dizer que seja de péssima qualidade. Sem, contudo, eu mesma estar muito certa do fenômeno
Aos 12 anos, já não sabia bem como é que a psicografia funcionava, como é que ela produzia, ela não sabia, mas mesmo assim ele mandava e ela escrevia. Sob o seu influxo, eu escrevia febrilmente, sem nada pensar, sem avaliar se o texto era bom, se não era bom, entendeu? Se valia a pena publicar aquilo. Completamente, olha só, sem nada pensar, completamente desperta, sem orar previamente. Olha aqui outro detalhe que ela coloca para a gente. Muito importante. Toda vez que você for participar de um trabalho doutrinário, seja mediúnico ou não, faça sua oração. Por exemplo, nós estamos participando de um trabalho doutrinário. Não é bem mediúnico, porque ninguém aqui está dando passividade, nem trânsito. A gente está comentando assuntos que a gente conhece baseado no livro. Mas o que nós fizemos antes de iniciar o estudo? Fizemos uma prece. Já existem alguns espíritas que falam que para fazer estudo como esse que a gente faz, não precisa fazer prece de abertura. E muitos não fazem. Muitos não fazem. Nem pela internet, nem na casa espírita, muitos não fazem. Acham que a prece é só antes da palestra pública ou quando você vai para trabalhar na mesa mediúnica. Então, muitos não veem necessidade de você fazer uma prece. Ora, se nós vamos fazer um estudo baseado nas obras que vêm do alto, e a gente está pedindo a colaboração dos benfeitores para participar dos estudos, nos inspirando, né? Eu tenho que recorrer a eles. E como eu vou recorrer a eles? Através da prece. Então, se eu vou fazer um trabalho doutrinário, eu faço a minha prece de abertura. Peço ajuda do plano espiritual. E quando encerro o trabalho, também agradeço pela ajuda que eles nos deram. E ela coloca aqui. Ela fazia esse trabalho com o Roberto de psicografia, de literatura profana, que não era doutrinária, sem orar previamente. O que ela não, depois nunca deixou de fazer, orar, né? Antes do trabalho. Então, ela deixa um alerta para a gente. Ela estava completamente desperta, sem orar previamente, apenas sentindo o braço impulsionado pela força incontrolável, que era a pressão dele sobre ela. Tratava-se de estilo literário vivo, apaixonado, veemente, muito positivo, impossível de pertencer a uma menina de 12 anos. Ao que parece, a dita entidade, quer dizer, o Roberto, fora literato e poeta, e, posteriormente, essas produções mediúnicas. Por que mediúnicas? Ué, mas você falou que não era doutrinária. Não era doutrinária, mas era mediúnica. Por quê? Porque era produzida pelo espírito. Então, se é um espírito que produz a mensagem, é mediúnica. Mas não é doutrinária. Entendeu? Então, não vamos confundir mediúnico com doutrinário. De repente, um espírito pode se aproximar de um médium psicógrafo que também não seja evangelizado e narrar histórias de cunho sexual. Não é? Pode. Esse termo doutrinário, histórias, né? Tipo aí, esses filmes que se prendem muito para as questões da sexualidade. Não, mas é mediúnico? É. Mas o espírito pode fazer isso? Pode. É gente como a gente. Dependendo da evolução moral dele, ele pode mandar um monte de. Vai depender do médium se vai aceitar ou não. Então, olha aqui, uma produção mediúnica, porque foi realizada por um espírito, mas não era
doutrinária. Então, isso é muito importante, tá? Para a gente não confundir mediúnico com doutrinário. Então, essas produções mediúnicas foram publicadas em jornais e revistas do interior, sem, todavia, ser esclarecida a sua verdadeira origem. Então, ela publicava, mas não botava como assinatura pelo espírito Roberto, se eu não me engano, Canaleixas. Ela não colocava o nome dele. Ela botava um outro nome qualquer, tá? Eu não acredito nem que ela assinasse o nome dela. Parece que ela usava um pseudônimo. Então, ela diz aqui, eu explicava a ele, Roberto, então, que me preparava para futuros desempenhos literários espíritas. Ele dizia isso para ela. Assim, pois, a atuação da entidade Roberto exerceu ação poderosa sobre o meu caráter. Melancolia profunda acompanhou minha vida inteira devido à sua influência, porque ele era melancólico também, entendeu? Ele era melancólico. Ele tinha aquela coisa do poeta, aquela ligação amorosa com ela, que havia perdoado, mas não havia esquecido, entendeu? Aquela coisa meio pesadona, né? Então, a melancolia profunda acompanhou minha vida inteira devido à sua influência. E minha consciência, reconhecendo-se culpada diante dele, negava-me quaisquer possibilidade de alegria para o coração. Então, ele estava sempre ali, como ela própria falou, não querendo se separar dela, até exercendo um tipo de obsessão. Isso fazia com que ela ficasse também um pouco depressiva. E como ela se sentia culpada, ela, por outro lado, que não procurava nenhum tipo de alegria, porque como vou viver alegrias se eu pratiquei crimes contra ele? Entendeu? Aquele jogo, aquela coisa da consciência culpada, e o outro, de certa forma, pressionando em cima disso. E aí ela se via ali recolhida, né, culpada, e a gente sabe o peso da culpa que faz uma criatura, né? Eu, aliás, não poderia esquecer facilmente certos detalhes de minha passada existência, porque as entidades Charles e Roberto pareciam interessadas em conservá-los. Parecia que eles queriam sempre manter essas lembranças da culpa dela bem viva. De certa feita, Charles declarou mesmo veemente e autoritário, qual enérgico pai: não deixarei que esqueças certos episódios por ti vividos na anterior existência, porque será o único meio de te fazer refletir para a emenda definitiva. Quer dizer, o Charles acreditava que, se ela viesse a esquecer do passado dela, dos erros cometidos, ela iria cometer os erros novamente. Então, a forma de certa maneira, fazer com que ela procurasse se corrigir era fazer com que ela tivesse a lembrança dos erros vivos. Porque aí, quando ela pensava em alguma coisa, ela, nossa, eu já escorreguei aqui. Se ela pensasse em outra coisa, nossa, eu já escorreguei aqui também. Então, ele fazia o possível para ela manter a lembrança para evitar que ela viesse cair no meu ponto. E aí ele diz: não te pouparei os sofrimentos daí advindos, quer dizer, os sofrimentos da lembrança dos crimes que ela cometeu. O que poderei fazer é ajudar-te a suportá-los com firmeza de ânimo. Isso eu farei. Eu vou ajudar você, né, para se manter firme, mas não vou tirar de você a lembrança. E aí, só por aí a gente já pensa, né? O que Ivone não aprontou para ter esse peso tão grande sobre ela? E com efeito, não só me ha ajudado a vencer, olha aí o que nós estudamos no Livro dos Espíritos, os benfeitores nos ajudando nas questões da nossa vida, não só espiritual, moral, mas também material. E, com efeito, não só me ha ajudado a vencer as intensas peripécias que me foram dadas a experimentar neste mundo, como também, por meio do seu auxílio, boas resoluções, quer dizer, decisões, tenho tomado em meu próprio benefício.
E tudo sob inspirações extraídas das impressões deixadas por aquelas recordações que, se muito me fizeram sofrer, também me transmitiram a certeza de que era justo que eu as sofresse, visto ter errado outrora, e que depois da série de expiações necessárias, outras fases de progresso e ensejos felizes advirão. Vamos colocar aqui do lado o nosso lapisinho, do lado desse parágrafo, Livro dos Espíritos, questões 522, 523 e 524. Hoje nós estudamos a 523 e a 524. Estão bem de acordo com o que nós lemos desse parágrafo. Percebeu? Está bem de acordo com o que foi estudado hoje no Livro dos Espíritos. Então, coloca aí ao lado desse parágrafo, Livro dos Espíritos, questões 522, 523 e 524. Prosseguindo, quem tiver dúvida, depois pega o Livro dos Espíritos e lê essas 3 questões. Prosseguindo, esclarecerei que, às vezes, as mesmas recordações pareciam surgir subitamente, dando a entender que seriam antes extraídas da minha consciência profunda, por uma vontade exterior, uma sugestão de entidades do invisível, tal operação dos magnetizadores cientistas com os sujeitos, sobre quem estudam os fenômenos de regressão da memória, para indagações sobre a reencarnação, durante o trânsito sonambúlico. Os fatos curiosos que passarei a narrar em seguida, durante os quais me vi representado, por assim dizer, o singular papel de sujeito, né, de um operador do mundo invisível, levam-me a crer isso, ao mesmo tempo que desdobraram o motivo das citações, recordações das existências passadas. Né? Os sujeitos, quer dizer, os médiuns, né? Nos meus 14, 15 anos, eu residia nas proximidades do cemitério municipal, na cidade de Barra Mansa, estado do Rio de Janeiro. Nessa localidade foi que se acentuaram certos fenômenos que desde a infância ensaiavam verificar-se com a minha personalidade. Repare, Ivone é uma personalidade. Tá? É a personalidade atual. A cada reencarnação, você vive uma personalidade. Frequentemente, eu caí em transes espontâneos de desdobramento espiritual durante a noite. Creio que por meio da catalepsia parcial, sem atingir o cérebro. Visto que, ao despertar, eu recordava grande parte do que então se passava. Nessas ocasiões, eu via a entidade Roberto presente ao momento do desprendimento, como se fora ela a provocar o fenômeno, como se fora Roberto que tinha provocado o fenômeno da catalepsia. Né? Uma vez completado este levava-me não sei para onde. A partir do momento que o fenômeno acontecia, depois que o fenômeno acontecia, ele a levava não sei para onde, mas depois perdia de vista. Ele a levava, mas ela depois não via mais ele. Então, eram revividos para mim, e eu os via novamente com intensidade, grandes trechos do drama por mim provocado em minha anterior existência, os meus erros, as amargas consequências deles para aqueles mesmos a quem eu mais amava, minha própria felicidade destruída, a morte dele, Roberto, e de uma criança, regulando 6 a 7 anos. Mortes pelas quais eu me sentia responsável, etc. Então, lá no cemitério, ela entrava no transe, ele a levava em desdobramento para algum lugar, depois sumia, mas ela via tudo aquilo, grande parte das coisas que ela tinha visto. Né? Eu, novamente, me senti tão presa do remorso que infelicitou a minha consciência. Então, olha o trabalho dele, como de Charles também, para manter ela sob controle, fazendo com que ela sempre revivesse o crime que ela cometeu. Quem viu e leu Memória de Suicida, nós estudamos aqui. Isso acontece muito com os suicidas, com os réprobos suicidas. A lembrança constante dos crimes e do principal crime que ele cometeu, que foi contra ele mesmo, gerando a própria vida. Lembra que ela falou lá algumas páginas atrás que acontecia com ela coisas que acontecem com os réprobos suicidas?
ela era uma suicida. Então, além de ser suicida, ela cometeu outros crimes. Não foi só a vida dela que ela tirou. Ela cometeu outros crimes que, somados, deram essa história toda aí. Não, o problema dela não foi só suicídio, não. Teve outras coisas que a gente vai descobrir depois, tá? Então, aqui, eu novamente me sentia, então, presa do remorso. Quem felicitou a minha consciência nesta reencarnação. E como louca, percorri ela no desdobramento, né? As dependências da casa em que habitei nessa passada existência. Ela era levada até essa casa onde ela viveu. Aquela casa luxuosa, né? Agitada por crises de desespero inconsolável. Móveis, lindos quadros a óleo, tapetes, espelhos, reposteiros, etc., etc. A escada de serviço com balcão em obra de talha, de que eu tanto me lembrava em criança, a carruagem igualmente lembrada, o parque rodeando a habitação e até a rua onde se situava o casarão senhorial, tudo eu revia. Habitava novamente o mesmo lar, antigo que fora meu, aquele lar do qual tantas e tão desesperadas saudades eu sentia na infância. Enquanto a sequência das ocorrências prosseguia, como se extraída por outrem da minha consciência profunda, até me conduzir a um campo santo, que é um cemitério, né? Onde eu procurava um túmulo, por entre lágrimas de desespero, coberta de luto e com véus negros na cabeça, por assim, né? Que as mulheres, no passado, quando ficavam viúvas, né? Se vestia toda de negro, roupa preta, véu negro, roupa negra, ficava assim uma temporada, né? Coberta de luto e com véus negros na cabeça, acompanhada de meu pai, ou seja, o próprio Charles, e a ela com o Charles, né? Que túmulo, porém, seria esse? Então, durante os transes, eu sabia que se tratava do túmulo dele próprio, Roberto, o túmulo da criança de 6 anos também, tinha o túmulo de uma criança metida nessa história também, talvez o mesmo onde eu próprio fui sepultado outrora. Então, eu acreditava que naquele cemitério estava Roberta, essa criança que morreu com 6, 7 anos, e talvez ela mesma. Era um grande jazigo, rendilhado em mármore, túmulo rico, apresentando excesso de detalhes ornamentais, o que me fazia considerá-lo de mau gosto, rodeado por uma grade de ferro. Entrava-se por um pequenino portão para se atingir o monumento. Havia inscrições e até versos do mármore, não só sobre a lousa principal, como nas laterais. Eu me debruçava sobre ele em espírito, relia os versos e chorava em desespero. Por meio de tais fenômenos revividos no livro da minha consciência, fui informada de que minha existência anterior à presente, quer dizer, a existência anterior à Ivone, né? Verificou-se na Espanha, que fui educada, quer dizer, ela reencarnou na Espanha, foi educada na França, mas que o meu suicídio ocorreu em Portugal. Então, ela nasceu na Espanha, depois estudou na França, que era o normal, né? Famílias de milionários mandavam os filhos estudar em Paris, né? Normalmente com pestalozzi, muitas vezes, né? Na França, mas o suicídio dela ocorreu em Portugal. O termo, por mim, desculpe, na França eu falei Pestalozzi, Pestalozzi não é na França, é na Suíça. Kardec é que morava na França e foi estudar na Suíça, mas ela foi estudar na França, né? Que também era fino, estudar na França, como estudar Pestalozzi. Mas que o meu suicídio ocorreu em Portugal. O túmulo por mim visitado, durante os transes parciais de catalepsia, ou o que quer que seja, era, portanto, em Lisboa. E tão familiar era para mim tudo aquilo que não tenho dúvidas de que, se me fosse dado visitar aquela cidade, não só reconheceria o túmulo no caso de que ele ali ainda existir, como também o cemitério e suas imediações. No entanto, é possível que a ação do progresso tivesse alterado de muito o panorama por mim entrevisto então. Revendo em nós mesmos o passado que vivemos,
as paisagens se apresentam tais como eram na época em que as conhecemos e não como são na atualidade. Isso aqui é interessante. Quando a pessoa faz uma regressão ou um desdobramento, né, e, no caso, volta ao passado, no caso, uma regressão, você vai ver as coisas como elas eram, não como elas são na atualidade. Então, se alguém, de repente, aqui, no desdobramento do sono, voltar ao passado, à cidade do Rio de Janeiro, vai ver o Rio de Janeiro, dependendo da época, um Rio de Janeiro de Machado de Assis, né? Não vai um Rio de Janeiro do Doutor Bezerra, não vai ver o Rio de Janeiro como hoje. Você vai ver o Rio de Janeiro como ele era quando você viveu lá. E aí é o problema, porque às vezes a pessoa fala de uma coisa e diz, mas isso não existe lá nessa rua que você está dizendo. Claro, mudou. Você viu como ela é, como ela era, e não como ela é hoje. Daí que, às vezes, nessas psicografias, alguns problemas, quem está dizendo que ali tem um negócio assim, assim, assim. Vai lá, não tem mais. Mas o progresso mudou, a paisagem mudou, né? E ela diz aqui, ó, revendo em nós mesmos o passado que vivemos, as paisagens se apresentam tais como eram na época em que as conhecemos, e não como são na atualidade. Por isso que ela diz assim, eu tive a impressão, se eu fosse lá em Portugal, eu saberia chegar lá no cemitério, mas talvez não, porque com certeza a paisagem do lugar mudou, talvez até o cemitério, não sei se ainda exista, né? Mas normalmente existe, mas passou por reformas, as ruas, né? Então, eu quero dizer que hoje, portanto, aquele cemitério e suas imediações estarão alterados, porque isso se passou do século XIX. Ela até falou antes, do período de Kardec, né? Pois da ocasião em que os conheci, ao momento presente, medei há mais de um século, já se passou mais de um século. Mesmo assim, ambos se acham tão decalcados em minhas lembranças que não me assaltam dúvidas de que os reconheceria se visitasse Lisboa, visto que durante toda a minha juventude e mocidade visitei-os, quer dizer, visitou esses lugares em corpo espiritual, em desdobramento. Ela nunca foi a Portugal, nessa vida como Ivone, né? Além de revê-los extraídos da minha própria consciência num fenômeno psíquico de significativa importância. Por isso que, às vezes, quando a gente faz num desdobramento do sono, às vezes você vai a alguns lugares, depois lembrei que aquele lugar era esse. Porque hoje, você até conhece, você, às vezes até do lugar que você viveu, mas é tão diferente já, né? O progresso alterou tanto que você não reconhece, né, como ele é. Ora, conforme exposição já referida dos 14 aos 15 anos, eu residia nas proximidades do cemitério municipal na cidade fluminense de Barra Mansa. Aprazia-me, quer dizer, eu gostava, né, então, de passar as tardes entre os túmulos e quase diariamente me dirigia àquele Campo Santo, a título de passeio, a fim de ler na tranquilidade aprazível do local sagrado. Olha só, e coisa interessante aqui. Por disciplinas impostas por meu pai, o pai dela encarnado, que mantinha a feição patriarcal da direção da família, raramente me era permitido um passeio, um divertimento qualquer com outras jovens da minha idade. Então, ela tinha Charles ali, não permitindo que ela esquecesse nada, para ela não perder o foco. E o pai encarnado dela também era ali, disciplinador. E ela não, era uma menina que não tinha direito a passeios com as coleguinhas. Reparou para a espiritualidade? Manteve ela ali, sob controle. Por quê? Se dessem sopa, ela se desviasse novamente. Então, o pai dela ser assim nessa encarnação atual não era à toa, não era à toa. E aí ela diz aqui, e por isso, porque o cemitério fosse o vizinho da nossa casa, era onde ela tinha de liberdade para ir, né? Era só cemitério. Era para lá que eu me dirigia à procura de distração.
Então, era o máximo de liberdade que ela tinha. Era aquele pai, né, que não deixava a filha sair de casa. Ah, dá para o cemitério, pode ser, que lá no cemitério é possível que aconteça alguma coisa, né? Uma vez ali, sentava-me nos degraus do pedestal do cruzeiro, que normalmente é na entrada do cemitério, né? Situado não longe do portão da entrada, e punha minha lei enquanto entardecia, despreocupada e tranquila. Por vezes, sentava-me também à beira dos túmulos de mármore, enquanto apreciava a suavidade da tarde com as nuances coloridas das nuvens e o gorjeio dos pássaros que regressavam aos rios. Eu já não gosto de cemitério, já não tenho muita chegada no cemitério. Não, nunca gostei muito de ficar lá dentro. Romances como o Werther, de Goethe, Eurico, presbítero, de Alexandre Herculano, Memórias do Padre Germano, de Amália Domingos Soler, Marieta Estela, de Daniel Soares e Artaso, o qual eu li e relia desde os 8 anos, foram lidos e relidos naquela morada dos mortos. Frequentemente, assim sendo, eu percebia, porque ela tinha evidência, né? Eu percebia espíritos sofredores ainda achegados aos próprios despojos carnais, que se decompunham sob a terra. Então, ela via espíritos ainda sentados ali, presos aos corpos que estavam apodrecendo, né? Eles eram quais homens comuns? Ela fala homens comuns aqui, mas não quer dizer que era tudo homem, não. Quando ela fala homens comuns, ela está se referindo a homens e mulheres, pessoas, né? Assim mesmo trajados, muito concretizados à minha visão, e não vaporizados. Ela não via assim, eles translúcidos, não. Ela via eles materializados, como nós, assim, sabe? Alguns chorando, os cabelos revoltos, olhos desvairados ou aterrorizados, indo e vindo por entre os túmulos, sem atinarem com o portão de saída, sem buscarem o portão de saída. Outros desanimados e tristes, sentados sobre o próprio túmulo, como que guardando o cadáver sepultado, as vestes rotas, rasgadas, esfarrapadas e miseráveis, retratando do próprio duplo fluídico perispírito, né? O mau estado da indumentária do cadáver. Então, que se decompunha com ela, e ainda outros aturdidos e surpresos, e todos feios, desolados, profundamente sofredores. Então, eles retratavam no perispírito a decomposição da roupa. Então, o perispírito deles estava em péssimo estado. Repare que ela diz aqui, retratando no perispírito o mau estado da indumentária do cadáver. Então, se a indumentária do cadáver estava rasgada, suja, rota, o perispírito dele estava das mesmas condições. Tá? Nas mesmas condições. Jamais os temi, diz Ivone. Nunca teve medo deles. Nunca me perturbaram ou causaram qualquer dano. Eu os amava e compreendia. Ao espírito, olha novamente aqui o que ela vai dizer, importantíssimo, olha só. Ao espírito de um suicida, que ela era, reencarnado ou não, nada surpreende. Nada atemoriza, nada desespera, porque ele já experimentou todas as fases da desgraça superlativa. Quer dizer, ela tinha 14 ou 15 anos, mas a consciência dela tinha bem claro que ela era uma suicida. E como suicida, apesar de ter 14, 15 anos, ela não se assustava com aquela imagem daqueles espíritos, porque ela tinha consciência que ela já tinha vivido lá no plano espiritual em faixas de frequência de muita dor e sofrimento, o que eles estavam vivendo é até coisa pior, porque ela se suicidou várias vezes. Então, aquilo que eles estavam passando, ela já tinha passado. E até coisa pior. Por isso ela não se chocava frente àquilo, porque aquilo era conhecido dela.
Aquela situação que ela observava era algo que ela, do seu íntimo, sabia como era, porque ela já tinha passado por aquilo. Por isso ela diz aqui, né? Ela diz: nada atemoriza, nada surpreende, nada desespera ao espírito de um suicida, porque ele já experimentou todas as fases da desgraça superlativa. Não é qualquer desgracinha, não, é superlativa. Então ela olhava ali e disse assim: eu sei o que é isso. Já por esse tempo, eu tinha ciência, eu tinha conhecimento da doutrina espírita. Assistia a sessões práticas, ela já frequentava a casa espírita. Estudava o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo, além de alguns outros, principalmente o Leon Denis e Gabriel Delany, que ela até cita aqui. E aqueles fatos, então, me pareciam naturalíssimos. Sentia-me familiarizada com aqueles sofredores, como se coparticipasse do seu estado de desencarnados. Então, orava em intenção deles. Lembra dessa mensagenzinha que eu mando todo dia para você, e que eu mando não, eu e Carmen mandava, mais a Carmen, né? Aonde a Ivone diz lá, quer ler uma passagem do livro Pão Nosso, e ela diz assim: orem, orem, né? Eu até gosto de colocar isso aqui, né? A gente vai entendendo o porquê disso, né? A gente vai entendendo por que essas coisas acontecem. Ela coloca aqui, ó, bem claro. E ela vira e mexe, ela cita essa situação, ela comenta sobre isso. Ela coloca assim, ó: convida vocês. Não, ela diz aqui, ó: façamos uma prece pelos espíritos muito, muito sofredores, condição superlativa. Percebeu? Principalmente os obsessores mais cruéis. Então, ela pede para que a gente ore sempre pelos espíritos muito, muito sofredores, principalmente os obsessores mais cruéis. E, de repente, ele pode nem ser um obsessor muito cruel, mas ele pode ser um suicida. Como diz Ivone, um réprobo suicida, como ela, que se suicidou várias vezes. Parece que foram 3 vezes, né? Então, ela fala aqui que ela, né, sentia-me familiarizada com aqueles sofredores como se participasse do seu estado de desencarnados, de suicidas. Então, orava em intenção deles. Falava-lhes mentalmente, concentrando-me aos pés do cruzeiro, concitando-os, convidando-os a orar comigo e a se confiarem, quer dizer, a se entregarem, né, ao amor de Deus, que os socorreria, e regressava depois à casa serenamente. Então, a Ivone, mais uma vez aqui, ela chama a nossa atenção. Eu vou até falar novamente sobre isso, porque às vezes a gente não para pensar nisso. No plano espiritual, e quando eu falo plano espiritual, envolve próximo a nós, aqui é o plano espiritual também, nós estamos mergulhados no plano espiritual. Há muitos irmãos suicidas. Muitos suicidas, não é pouca coisa, não. Muitos irmãos suicidas. Pessoas que se suicidaram, nós já vimos isso em literatura espírita 5, 6, 7 vezes. Não é uma nem duas, não. Até mesmo pode ser que um de nós, ou seja, um ex-suicida. Talvez essa encarnação nossa atual seja uma que a gente está tentando levar até o fim. Porque talvez a gente tenha se suicidado 3, 4 vezes, como Ivone. Que quem olhava para Ivone, aquela mulher, né, publicando livros, fazendo palestras, ajudando tanta gente, sem saber a história dela, imaginaria que ela teria se suicidado tantas vezes? Claro que não. E quem olha para a nossa cara, sabe o que nós fizemos na vida passada? Não. A espiritualidade sabe, mas o colega do lado não sabe. Então, quando ela pede
que a gente ore muito para os espíritos mais sofredores, principalmente os suicidas, essa oração serve para a gente também. Não é? Serve para a gente também. E ela fala isso várias vezes. Orem, orem pelos obsessores mais cruéis, pelos suicidas. Por quê? Porque são os mais infelizes. Quem leva a infelicidade para o outro é mais infeliz. O obsessor mais cruel. Ele leva a infelicidade para o outro. Mas, na realidade, se você for fazer uma análise, ele é o mais infeliz. Aquele que tirou a própria vida é mais infeliz ainda. E que tirou várias vezes é infeliz de forma superlativa. São os que mais precisam de prece. Então, a gente tem que se conscientizar disso. Nós precisamos diariamente orar pelos espíritos mais sofredores e pelos nossos irmãos suicidas, que são muito mais sofredores. Isso é o pedido que Ivone faz, que toda espiritualidade faz. Ore, ore pelos que mais sofrem. Porque nós estaremos orando por nós. Tá? Isso é uma coisa que a gente não pode. A gente tem que guardar isso como um mantra aqui. Mas não é só guardar, fazer. 2, 3 minutos, 2 minutos de prece, antes de dormir, quando acordar, qualquer hora do dia, várias vezes ao dia, pode ajudar milhões de espíritos. Não pensem que pode ajudar só alguns, é bilhões de espíritos. Então, ela diz aqui, né? Tal passatempo, que era visitar o cemitério, o único que me era dado desfrutar, a única coisa que era permitida a ela, mantida ali no lugar, quem sabe, olha o que ela diz aqui, entre parênteses, quem sabe seria já um compromisso, um aprendizado, ficar ali dentro do cemitério, vendo aqueles espíritos, né? Prolongou-se por muitos meses. Não fui jamais advertido por meus pais. O pai, que não deixava ela em lugar nenhum, nunca chamou atenção para ela visitar o cemitério. E somente hoje, quando ela escreveu esse livro, né, lá dos anos 70, 80, hoje avalio a grande proteção espiritual que o céu me concedia quando ela estava ali no cemitério, no meio daqueles espíritos, conservando-me isenta de infiltrações nocivas no contato de tais companhias. Que companhias eram aquelas? Os mortos. Porque ela estava ali, eles ficavam em volta dela, né, e ela via que a situação deles era difícil, mas ela nunca foi afetada pelo pensamento deles. Por quê? Porque Charles estava sempre perto, protegendo ela, para que ela não se deixasse envolver por aquelas energias deletérias. Por isso ela diz aqui, né? Ela, somente hoje, mais tarde, a idosa avalia, consegue avaliar a grande proteção espiritual que o céu, quer dizer, os benfeitores, me concediam a ela, conservando-a isenta de infiltrações nocivas no contato das companhias. Então, a gente pensa o seguinte, será que qualquer pessoa poderia ou pode ficar constantemente visitando esses locais, cemitérios assim, né? Fazer disso uma vida. Todo dia eu vou lá, toda semana, 3, 4 vezes para o cemitério. Será que qualquer um está preparado? Pode ser que não. Entendeu? Porque nós não estamos vendo, mas os invisíveis estão lá, de todos os tipos. Porque ninguém vira santo só porque morreu. Não vira santo. Então, ela diz, ela hoje vê que a estada dela ali foi sob proteção da espiritualidade. Mas será que qualquer um pode fazer isso? Está ali, eu vou lá, vou ficar lendo no cemitério. Então, vamos tomar nossas precauções, né? Tem tanto lugar, uma pracinha ali. Então, gente, eu vou parar por aqui.
Semana que vem, dia 15, bota a data aí. Incrementes, é aqui, ó. Incrementes fato singular, é onde a gente vai começar. Gente, quanto conhecimento o Ivone está passando para a gente, né? Com essa lição. Quanto? Quantas coisas. Alguém gostaria de comentar alguma coisa sobre o que foi estudado aí? Eu, particularmente, não gosto de cemitério, não gosto de ir a cemitério. Se eu puder evitar de ir ao enterro, eu evito, tá? Eu não gosto. Mesmo porque uma vez eu fui no enterro de uma amiga e com a filha dela eu estava assistindo a exumação do corpo da outra filha para que a mãe fosse sepultada. E elas eram, eu ainda não era espírita, eu estava começando. E ela já era. Então, ela conversando comigo, ela falou assim, aqui o cemitério está cheio de espíritos. Eles ficam nos túmulos, sentados, etc, etc. Aí eu, ignorantemente, disse para ela assim, eu nunca que vou sair do cemitério acompanhada. Saí, né? À noite eu não conseguia dormir. Eu fiquei mais ou menos das 10, 11 horas da noite até 1 hora da manhã. Eu não conseguia dormir. No que eu conseguia dormir, alguém me cutucava daqui, me acordava e eu, meu pai. Fiquei, menina, nesse tormento. Alguém me cutucava o braço e eu acordava. Aí eu me toquei do que eu tinha feito. Aí eu peguei o evangelho, li uma parte do evangelho e, sinceramente, Rose, na minha ignorância, eu li o evangelho e eu pedi ao Espírito que estava ali, seja lá você quem for, perdoe a minha ignorância, mas aqui realmente não é o seu lugar. Vai embora que aqui não é o seu lugar. Olha, não é brincadeira, não. Aprendi a lição, a duras penas, mas aprendi. Jesus. É isso aí, meus irmãos. Que bom que a gente tem a oportunidade de estudar mais um pouquinho, aprender um pouquinho mais, né? E aprender mais um pouco, Exatamente. Então, estamos agradecendo a Deus, a Jesus, aos Espíritos amigos, a Ivone do Amaral Pereira, que nos traz essas mensagens, esses esclarecimentos, que com certeza nos ajudam no nosso momento aqui na Terra e também, né, aumentando as nossas experiências para que a gente possa prosseguir enquanto estivermos aqui trabalhando, crescendo e utilizando, né, esses conhecimentos para ajudar ao nosso próximo. Obrigado, Senhor, ser conosco hoje, agora e sempre, graças a Deus. Então, meus irmãos, eu mandei para vocês fazer uma divulgação aqui, que no sábado, dia 13/7, vocês com certeza receberam aí o cartaz, né, que eu mandei para vocês, do nosso Fórum de Ideias e Debates Espíritas, o tema a obsessão e os transtornos mentais. Nosso irmão Robson Valentim vai fazer o estudo sábado, às 4h30 da tarde, tá? 16h30. Eu mandei o cartaz para vocês, vou pedir para vocês divulgarem. Depois eu vou mandar o link, mas o tema muito interessante: a obsessão e os transtornos mentais, né? Se eu não me engano, a Sueli Caldas-Schubert tem um livro com esse título aqui. 4h30, sábado, dia 13/7. Todos estão convidados, tá bom? Então, um abraço para todos, divulguem, mandem o cartaz para os amigos. Eu vou dar uma paradinha aqui, vou passar aqui. Deixa eu ver, eu vou passar para a Denise, né, Denise? Tu está aí. Estou passando para a Denise agora. Daqui a pouco a gente retorna com o Bira, que vem fazer a nossa palestra, que tem por título Caridade Sempre. Deixa eu parar aqui antes.